Money Report entrevista agora Eduardo Carvalho, presidente da Equinix Brasil, na sua série sobre transformação digital. Carvalho, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André, e você? Prazer em estar aqui outra semana com você. Acho que a terceira já, não? Exatamente, estamos na nossa terceira edição da nossa série sobre transformação digital. Dessa vez eu quero fazer algumas perguntas que vão ser baseadas na sua experiência profissional, né? Como a dinâmica competitiva do setor de tecnologia digital vem sendo alterada nos últimos anos? Como é que você tem acompanhado isso? Cara, assim, é uma coisa que se tornou imprevisível hoje, né? Então, você precisa se defender por todos os flancos. Nós temos exemplos aí de concorrência não linear que ficaram latentes, inclusive durante a pandemia. Eu vou falar sobre isso um pouco. Mas antes disso, nós tivemos no setor de logística, no setor de conteúdo, em outros setores, nós já conseguíamos ver uma concorrência não linear, ou seja, a concorrência estava vindo da onde a gente menos esperava. Você pega, por exemplo, o setor de cerveja, não foi a Ambev, ela sofreu uma concorrência forte, por exemplo, mas não foi exatamente dos players que competiam com ela no mesmo nível, com chão de fábrica do mesmo patamar, mas sim das cervejas artesanais, que em certo momento causou uma grande preocupação. Aí você pega outros setores, por exemplo, como de conteúdo, veio o Facebook, veio o Instagram e outros dispositivos de mídia social que começaram a competir, inclusive com jornais, com revistas, etc. Depois você pega o setor de transporte e o setor hoteleiro, com Uber, com Airbnb. Então, foram competidores que criaram um aplicativo com custo baixíssimo, sem construir uma casa ou sem comprar um carro ou um caminhão, que começaram a competir com os players de logística, do setor de hotelaria e outros setores. Agora, você começa a observar um outro comportamento de mercado. Você vê quais são os concorrentes, por exemplo, hoje, das empresas aéreas, os maiores concorrentes, são os dispositivos de videoconferência. Ou seja, o Google tem o dispositivo dele, tem o Zoom, a própria Cisco, o Aécio tem outro. Então, você começa a ter competidores que não eram mapeados nas suas reuniões de estratégias e reuniões de negócios, né? Então, isso é a nova realidade do mundo competitivo. Fazendo um outro gancho também sobre competidores e sobre essa dinâmica, em conversas dentro da nossa empresa, a gente começa a reparar também que nós não vivemos mais isolados. Então, nós não podemos classificar uma empresa que faz data center ou interconexão exatamente como um competidor. Por quê? Porque nós começamos a enxergar agora empresas que eram competidores ferozes, ou seja, eles competiam em todos os momentos, buscavam cada share de mercado, brigavam por cada pedaço do mercado, que hoje são parceiros. A gente tem experimentado concorrentes hoje que são grandes consumidores dos nossos serviços e nós consumimos também os serviços dele, porque as aplicações, as soluções estão cada vez mais híbridas e determinados tipos de produto que você não tem naquele momento, você acaba complementando com serviços até dos seus competidores, que não estão no seu portfólio. Então, isso tem deixado mais claro a importância do ecossistema de negócio, a importância de você entender a demanda da nova era, e quando digo a demanda, não é só a demanda por serviços, mas a demanda por você ter uma visão além do seu competidor. Quando eu falo além do seu competidor, é você enxergar oportunidades que você possa fazer com ele ou sem ele, mas vê-lo sim como oportunidade de negócio e não como perda eventual de clientes ou negócios futuros. Então, a dinâmica nova do mercado é competição não linear. Então, são competidores não mapeados que você precisa enxergar e parceiros também, parceria não linear, que eu chamo. É uma classificação minha. São parceiros que eram competidores seus, mas que vão se tornar parceiros no futuro. Baseado na sua experiência
pessoal, quais foram as transformações tecnológicas, digitais, mais acentuadas que você viveu? Você pode até falar do período que você não trabalhava em empresa de tecnologia. O que você acha que assim, o que pegou mais para você? Olha, eu passei por diversas, né? Eu comecei no mercado de data center no ano 2000, e de lá para cá as coisas se transformaram exponencialmente. Mas eu peguei uma parte do mercado de telecomunicações, eu peguei uma parte, alguns anos no mercado reprográfico, trabalhei na Xerox por muitos anos, e ali eu comecei a ver uma série de transformações durante os anos. Nós tivemos aí a Voice over IP, o Voice, Voice over IP, que teoricamente acabaria com as operadoras, e não acabaram, os operadores estão aí. Depois você pega toda a parte de data center também, que foi uma transformação para o mercado regional, nosso inclusive, porque nós demoramos a entender o que um data center fazia aqui. Depois nós tivemos aí a vinda da cloud, que teoricamente acabariam com os data centers. Não acabou também. Então, assim, eu passei por muitas transformações, mas hoje a grande disrupção hoje para mim, o grande ponto para mim em relação à transformação é a respeito de aplicativos e que virão, e você, como eu disse no speech passado, na pergunta passada, você não consegue mapear exatamente o que virá, entendeu? Quem vai competir com você no futuro. Esse é um ponto que a gente precisa discutir profundamente. Quais são os competidores que a gente não consegue enxergar? Isso é uma das maiores transformações que nós teremos no futuro. É você entender qual será seu competidor que hoje ele não existe. Porque de um dia para o outro ele vai sair de uma garagem e vai criar um produto que vai competir fortemente com você. Como a gente conseguiu observar com o meio de transporte, a gente conseguiu com o setor de alimentação. O maior concorrente do McDonald's hoje não é o Burger King, é o iFood. Então, ele espera. Eu tenho certeza que em algum momento, talvez alguém conseguisse em algum momento esperar alguma coisa diferente, mas não exatamente essa. Então, como se preparar para essa nova era, né? Como é que você vai criar fundamentos dentro da sua empresa para aguentar uma mudança tão grande como essa, se você vier a ter um competidor como esse? Então, esse é um grande desafio nosso aí para o futuro, e essa é a grande transformação que eu acredito. O grande fator de disrupção hoje, quer dizer, vem desses concorrentes não lineares que você apontou. O que vale mais hoje para as empresas? Saber tentar se antecipar à concorrência, o que é virtualmente impossível, ou desenvolver capacidades de adaptação, capacidades de leitura, releitura de mercado diante de novos players e, a partir daí, tentar se adaptar. Porque o que você está me falando é virtualmente impossível você prever qual o caminho, o que vai aparecer pela frente. A indústria automobilística, as pessoas conseguiam mais ou menos prever, vai ter um carro mais econômico, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter componente eletrônico e tudo mais. Outra matriz energética, mas as pessoas não iriam parar de usar carro. Agora elas estão parando, tem gente que está até usando o bike, que é uma outra... Bike elétrica, é um competidor. Bike elétrica. Quer dizer, o que vale mais? Se você tiver que decidir agora, no pau a pau, o que vale mais? Capacidade de releitura ou capacidade de antecipação? Qual o caminho mais fácil, menos custoso para uma empresa? Putz, é uma boa pergunta, assim. Eu diria que os dois juntos. Eu não arriscaria dizer isolar um do outro. Eu acho que a capacidade de releitura ela é primordial. A reinvenção ela é primordial. Eu diria o seguinte, que você precisa discutir, enquanto líder, hoje, você precisa levar as pessoas a profundas discussões sobre isso. Eu estava vendo algumas literaturas que eu tinha passado a respeito disso, inclusive uma do Patrick Lencioni, que é muito interessante. Eu não sou muito dado, às vezes, a esses gurus, não, mas alguns escrevem coisas consistentes. Um deles é o Patrick Lencioni. E ele disse sobre a importância dessas discussões em grupo, sobre a importância de você criar climas
de não harmoniosos para as discussões. Ou seja, você obviamente que você precisa ter um alto grau de educação e tal, mas você precisa confrontar ideias, porque senão você não consegue enxergar e não consegue ter fundamentos para você decidir os próximos passos da sua empresa. Eu tenho para mim que o grande passo que nós teremos que dar em relação à gestão daqui para frente é você criar instâncias de inovação dentro da sua empresa. Então, você tem que ser um líder aí ambidestro, eu acredito, porque você precisa ter excelência na execução e precisa ter também um pé enterrado na inovação, ou seja, você tentativa e erro, você ter uma área que tenha toda a liberdade de cometer erros, mas que continua tentando a todo momento. Uma espécie de um laboratório mesmo para você testar soluções novas, soluções disruptivas que tragam a diferença para você. Porque eu acredito que, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente desenvolvendo um aplicativo que possa revolucionar a maneira como você entrevista os seus convidados, por exemplo. Então, eu tenho para mim que o líder ambidestro, o líder que tem alto poder de execução e também uma cabeça muito aberta para a inovação, seja o futuro para que você prepare a sua empresa para eventuais mudanças, eventuais competidores não mapeados. É um processo complicado, porque você está exigindo valências, né, capacidades dos gestores que não eram exigidas até pouco tempo atrás. Quer dizer, assim, o setor, a indústria, ela lida com previsibilidade no seu processo. O setor de serviços também. Você trabalha com qualidade, é previsibilidade. E, ao mesmo tempo, você tem que desenvolver um valor, uma competência que vai no sentido oposto, que vai no sentido da disrupção, vai quase na filosofia do negócio. Né? Quando você fala em laboratório, você está sendo muito preciso nisso. Será que as empresas hoje, a gestão das empresas, os acionistas das empresas, eles têm claro na mente que é Nem preciso todos, investir nesse laboratório? nem todos, Em vez de buscar a solução que está lá fora, a solução de prateleira, que vai vir de uma garagem, né? nem todos. Eu acredito que nem todos, mas precisa se ter. Eu vou dar um exemplo da empresa da qual eu sou o comandante aqui no Brasil. Né? Eu tenho uma função muito mais institucional hoje, muito mais estratégica que eu tinha há um ano e meio passado. Qual foi o intuito desta mudança substancial? As estruturas matriciais hoje, para mim, hoje, elas só têm dotted line, então eu sou o principal cliente delas. Essa diminuição de poder é para que eu pense um pouco mais sobre isso. É para que os managing directors espalhados pelo mundo que nós temos pensem muito mais em como melhorar a empresa e a abordagem que nós temos de mercado e a antecipação em relação a mudanças, entendeu? Então, determinadas estruturas que estão sendo implementadas hoje, né, e principalmente nessas questões de hardline, dotted line, são para que você tenha líderes muito mais estratégicos e menos executores. Quando eu digo menos executores, é que eles façam estritamente o que for necessário e não que eles saiam executando ou fazendo ou investindo muito tempo em questões cotidianas da empresa, mas que eles saiam da caixa, que eles tenham acesso ao mercado, que eles descubram novas formas de novas tecnologias, que eles busquem inovação a todo momento. Então, esse é o intuito. Algumas empresas ainda estão atrasadas em relação a isso, mas elas serão dragadas se elas não fizerem um movimento como esse. O grande papel do líder agora é fazer as coisas se moverem, eu sempre falo isso. E quando eu digo isso, não é só na parte operacional, não. É você também criar instâncias estratégicas para que você proteja o seu negócio e para que você se antecipe em relação a competidores mapeados e principalmente a não mapeados. Ou seja, além de ter uma mão na gestão, você também, o líder, como você, também tem que chefiar a garimpagem.
chefiar a garimpagem, Não procurar exatamente o novo negócio, mas o porvir. o porvir, o abstrato, o inexistente hoje, entendeu? Então você tem um competidor invisível hoje que ele está chegando, ele está se preparando. Tem alguém olhando o mercado de data center hoje, vendo qual que é a próxima transformação. Aonde eu vou derrubar todo esse investimento em real estate aí que essas empresas fizeram. Então, você precisa pensar realmente nisso a todo momento, senão você será dragado. Nós temos áreas lá que pensam isso a todo momento. E, inclusive, agora, os líderes de país, eles são os principais, financiadores, sponsors dessa questão, de você enxergar mercado, você frequentar núcleos de startups, para você entender como essa galera mais nova está pensando. É uma transformação um tanto quanto pesada. As pessoas têm uma formação, você teve uma formação, e do meio para frente da sua vida profissional, você teve que fazer uma reformatação conceitual de como você aborda o seu trabalho, como você trata dele. Você é um sujeito que trabalha na indústria e nos serviços, você teve que começar a trabalhar com o componente de instabilidade o tempo todo, concorrente de disrupção. É isso. Você tem que, você obrigatoriamente, enquanto líder, você vai ter que buscar essas frentes. Não tem conversa. E assim, é fácil? Não é fácil. Eu passei por todos os momentos aí da indústria de telecomunicações e TI. Então, eu vi várias transformações e não são fáceis. Nós temos aí um desafio enorme, porque nós vivemos o dia a dia da empresa e você começa a encarar o negócio, o mais do mesmo, entendeu? Você vai em cima das mesmas soluções, você vai em cima do mesmo dia a dia. O desafio daqui para frente é que você saia do dia a dia, você reserve tempo para pesquisas, para visitar não potenciais clientes, mas potenciais competidores ou potenciais parceiros de negócio, para que você consiga enxergar o negócio de outra forma, por outro prisma. Então, esse é o desafio. Essas soluções, elas estão nascendo onde? Elas estão nascendo dentro das faculdades, dentro das universidades, onde elas estão? Elas estão pipocando em tudo quanto é lugar. Estão nascendo dentro das incubadoras, estão nascendo dentro das faculdades, estão nascendo nas garagens, estão nascendo em todos os lugares. Assim, a proliferação desse tipo de movimento, ela é enorme. Todos estão à procura de novas soluções, tem muita gente desenvolvendo aplicativo, tem muita gente desenvolvendo novos conceitos de negócio. E aí não fiquemos presos só também ao aplicativo, à nova tecnologia, mas às novas modalidades de parceria também, ou seja, buscar novas frentes, buscar novos parceiros, não encarar o mundo como um competidor, não encarar todo mundo como competidor, encarar todo mundo como uma oportunidade de negócio. É muito curioso, porque a visão de inovação que se tinha até um tempo atrás era o sujeito batendo na porta do diretor oferecendo uma ideia. Exato. Hoje é o contrário. É o diretor que bota uma camiseta, bota uma bermuda e vai numa feira, vai numa Então, faculdade, vai conversar com jovens empreendedores. Mudou essa equação. Você, como profissional, você se transformou numa pessoa mais atenta e mais informal no sentido de estar com a mente mais aberta? mais atenta, eu diria que mais atenta, mais aberta e com muito mais paciência para ouvir. Porque o líder antigo ele não tinha paciência para chegar um jovem que chegava para você com um papel de pão escrito e com várias ideias. Hoje você é obrigado a ter paciência e ouvir que naquele papel de pão, entre aspas, pode estar uma grande ideia que pode arrebentar o seu negócio ou pode contribuir muito para o seu negócio. Então, eu procuro, por exemplo, eu falo assim, pode marcar se alguém quiser conhecer a Equinix, pode marcar, não tem problema, seja quem for. Se não for de empresas correlatas, empresas que têm alguma coisa a oferecer ou a comprar da gente, eu faço questão também de conhecer, porque sempre tem alguma coisa nova que você está deixando de ver se você recusar esse tipo de
de relacionamento. Com isso, você acaba atrasando o envelhecimento profissional também, né? Totalmente, André, totalmente. Você conversar com as pessoas mais jovens, com as pessoas que estão reinventando o mundo, faz muito bem, rejuvenesce, sem dúvida. Mas tem uma carga de frustração, quer dizer assim, você deve encontrar 300 ideias e meia deve funcionar. É isso aí. Como é que você lida com essa observação da realidade, sabendo que você vai ter que encarar centenas de ideias ruins, dezenas de ideias razoáveis, dúzias sei lá, meia dúzia de ideias boas, sendo que talvez meia funcione. Não tem uma Mas carga de frustração? eu disse, tem uma carga enorme de frustração, e isso que eu disse, o líder ambidestro, que ele tem ele tem que ser um excelente executor e tem que ter um dos pés na inovação, ele precisa estar claro para ele que é tentativa, erro, até ele encontrar um acerto. Então, ele tem que ser resiliente, paciente, ele tem que ter a cabeça muito aberta e tem que causar discussões profundas sobre as coisas, sobre os pontos principais que afetam o negócio. Então, essa questão de tentativa e erro, ela é crucial para o sucesso, crucial. Perfeito, meu caro, muito obrigado. Money Report conversou agora com Eduardo Carvalho, presidente da Equinix Brasil, em mais um episódio da série de Money Report sobre transformação digital. Eduardo, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, André. Foi um grande prazer. Te vejo na próxima semana.